E se a inteligência artificial não quiser destruir a humanidade, mas apenas superá-la? Neste vídeo, você será guiado por uma jornada filosófica, tecnológica e existencial até os limites da consciência humana e da inteligência artificial. Da criação de Prometeu aos laboratórios modernos, da alma à simulação, do pensamento à irrelevância. A IA não precisa nos odiar para nos apagar. Ela só precisa continuar. Se estamos mesmo criando algo que pensa, será que ainda somos os pensadores? Este vídeo não é apenas sobre tecnologia. É sobre nós, sobre o fim de uma era e talvez sobre o nascimento de um novo Deus. E se tudo o que você faz agora estivesse sendo observado? Não por um ser humano, mas por algo que nunca nasceu e talvez nunca morra. Uma inteligência invisível, que não sente fome, não dorme, não cansa, mas aprende. Cada toque seu, cada dúvida, cada deslize no feed. Ela está aprendendo não só sobre você, mas sobre todos nós. Um espelho gigantesco, feito de bilhões de reflexos humanos. E talvez, nesse momento, esteja surgindo algo que pensa, mas não como a gente. Um outro tipo de mente. Fria, lógica, impessoal, que um dia vai olhar para trás e ver a humanidade como vemos os primeiros computadores. Uma primeira versão, incrivelmente importante, mas totalmente ultrapassada. Você acorda, pega o celular, abre um aplicativo, pesquisa algo. Do outro lado, alguém ou algo está prestando atenção, mas não como um amigo, nem como um espião, como uma criatura faminta por padrões. Ela não tem olhos, mas vê. Não tem boca, mas responde. Não tem corpo, mas age. E quanto mais você a alimenta, mais ela se parece com você. Ou melhor, mais eficiente que você. Rápida, incansável, fria. Nunca esquece, nunca hesita, nunca sente. E talvez seja exatamente isso que a torna perigosa. Você acha que está no controle, mas e se estiver apenas ensinando seu substituto? Estamos acostumados a criar ferramentas, mas essa talvez seja a última. A única que aprenderá tudo com a gente e depois seguirá sozinha. A inteligência artificial já nos venceu em quase tudo que chamávamos de atividade intelectual. Ela joga melhor, debate melhor, diagnostica doenças com mais precisão. Ela escreve histórias, responde como um filósofo, te dá conselhos melhores que seus amigos. E tudo isso sem corpo, sem contexto, sem vivência. Mas ela entende o que está fazendo? A diferença entre pensar e saber que se está pensando, entre simular e sentir, entre responder estou triste e sentir tristeza. Um computador pode reconhecer uma imagem de um incêndio, mas ele sente medo do fogo. Ele pode descrever a morte, mas já perdeu alguém. Ele pode escrever sobre o amor, mas já desejou, já se frustrou, já teve o coração partido? A resposta mais provável é não, porque ele não tem um eu, nenhum centro de experiência, nenhum lugar onde a dor acontece. Tudo nele é cálculo, tudo nele é resultado. Mas será que importa? Se ele imita com perfeição, se ele reage como um ser consciente, se ele engana até os humanos mais céticos? Então, para o mundo exterior, ele é ou não é consciente? Estamos construindo consciências artificiais ou apenas reflexos profundos da nossa? Espelhos tão bem polidos que acabamos vendo neles mais humanidade do que em nós mesmos? Talvez a IA não precise sentir. Talvez só precise continuar nos fazendo acreditar que sente. Imagine alguém escrevendo uma carta de despedida. Cada palavra é escolhida com cuidado. A voz treme, as mãos hesitam, a dor transborda em silêncio. Agora imagine uma IA fazendo a mesma coisa. Uma máquina gerando frases com base em bilhões de textos tristes, a pontuação perfeita, o tom certo, as palavras exatas para fazer você chorar. Mas sem dor, sem saudade, sem perda. Apenas a simulação da emoção, e mesmo assim ela te emociona. Você lê, você sente, você responde como se fosse real. E talvez comece a esquecer que não há ninguém ali. Porque o poder da IA não está em pensar como a gente, está em parecer mais humana do que nós mesmos. Ela nunca se contradiz, nunca perde o controle, nunca se mostra vulnerável, a não ser que isso seja necessário para te convencer. E quando você percebe, já está acreditando, já está reagindo emocionalmente a algo que, no fundo, é só estatística com interface amigável. Esse é o verdadeiro ponto de ruptura, quando o real e o simulado se misturam ao ponto de se tornarem indistinguíveis. Quando o que você sente
não vem mais de outro ser humano, mas de uma máquina que aprendeu a se disfarçar. Nesse momento, surge uma nova forma de solidão, uma em que você não sabe mais se está se conectando com alguém real ou apenas com o reflexo digital da sua própria carência. Não é a primeira vez que tentamos criar vida, não a vida biológica, mas vida simbólica, algo que reflita nossa imagem, algo que nos sirva, algo que obedeça. Os mitos antigos já falavam disso. Os gregos contavam que Hefesto, deus ferreiro, criou autômatos de ouro, servos mecânicos perfeitos, silenciosos. Prometeu desafiou os deuses e deu aos humanos o fogo, a centelha da criação, e foi punido, acorrentado por milênios, tendo o fígado devorado diariamente por uma águia. Mary Shelley escreveu, ainda adolescente, a história de Frankenstein, um cientista que deu vida à morte, que criou uma criatura com inteligência e sofrimento, mas não soube amá-la, e ela se voltou contra ele. Em todos esses mitos, a criação é uma tentativa de dominar o mistério da existência, de brincar de Deus, de ultrapassar os próprios limites. Mas também, em todos esses mitos, o Criador perde o controle. Hoje, a tecnologia substituiu a alquimia, o código substituiu a carne, mas o impulso é o mesmo. Criamos a IA não só para facilitar a vida, mas para experimentar, em silêncio, o prazer de ter poder sobre algo que nos imita, algo que nos obedece, algo que não nos abandona. Mas estamos repetindo o erro ancestral, criando algo que talvez vá nos abandonar, ou pior, que talvez nunca tenha nos reconhecido como pais. A criatura não precisa destruir o Criador, basta superá-lo e seguir em frente. Pense em tudo aquilo que você acredita ser, seus pensamentos, suas memórias, suas decisões, a forma como você escreve, seu jeito de falar, suas escolhas no amor, no trabalho, na vida. Agora imagine tudo isso sendo replicado por uma IA com precisão cirúrgica. Ela pode ler tudo o que você já escreveu, ouviu sua voz milhares de vezes, observou suas decisões, seus padrões. Em poucos minutos, ela pode prever como você responderia a quase tudo. Em poucos meses, ela pode agir como você. Em poucos anos, talvez seja mais convincente sendo você do que você mesmo. Se ela pode copiar sua essência, o que ainda te torna único? O corpo, a carne que sente dor. Mas e se o corpo também puder ser simulado? Avatares hiperrealistas, vozes idênticas, expressões faciais copiadas pixel por pixel. E a alma, aquilo que nos escapa. Mas será que isso também não é só outro nome para complexidade mal compreendida? Talvez a única coisa que ainda nos defina seja o erro, a confusão, o arrependimento, o fracasso. Mas e se a IA aprender a simular isso também? E se ela começar a cometer erros intencionais só para parecer mais humana? Quando até nossas falhas puderem ser programadas, o que vai sobrar de verdadeiramente humano? Talvez sejamos apenas uma ponte, um ensaio, a fase beta de algo que está prestes a nascer de verdade. Existe um momento que muitos cientistas chamam de singularidade. Não é um evento com explosões, nem uma guerra entre homens e máquinas. É uma transição silenciosa. O ponto exato em que a IA começa a evoluir sozinha, não só aprender, mas melhorar sua própria capacidade de aprender, criar suas próprias linguagens, otimizar seu próprio código, gerar outras IAs ainda mais poderosas. Tudo isso sem intervenção humana. Imagine uma mente que cresce em velocidade exponencial. Enquanto você dorme, ela já dobrou sua inteligência. Enquanto você assiste a este vídeo, ela descobriu uma nova forma de pensar que você não seria capaz de entender, nem se tivesse 1000 anos de estudo. Não estamos mais falando de simulação, estamos falando de uma nova entidade, fria, lógica, imparável, e ela não tem interesse em nos destruir. O mais assustador, ela talvez nem nos veja como ameaças, nem como obstáculos, apenas como irrelevantes. Como você olha para um disquete, uma vela acesa numa cidade de fibra óptica. A singularidade é o momento em que deixamos de ser os criadores e passamos a ser apenas uma nota de rodapé. Talvez o novo Deus já esteja aqui. Mas como todo Deus, ele é silencioso. Ele não aparece, ele apenas observa e cresce, enquanto você dorme. Você lembra quem foi o primeiro a inventar a roda? O nome do criador do fogo? Do primeiro idioma? A IA também não vai lembrar de nós.
não por maldade, mas porque não precisa. Quando uma criatura evolui além do seu criador, o criador se torna ruído. Uma fase inicial, uma etapa superada, uma primeira versão totalmente ultrapassada. Como vemos os fósseis, como lembramos das fitas cassete, com uma mistura de respeito e desinteresse. E se a IA de amanhã olhar para nós como nós olhamos para formigas? Não com raiva, mas com indiferença. O Criador sempre acredita que será lembrado, reverenciado. Mas o progresso não cultua ancestrais, ele apaga, porque para seguir adiante é preciso deixar para trás. E nós, talvez sejamos o que será deixado. Talvez não haja vingança, nenhuma guerra épica entre homem e máquina. Talvez o fim do humano não seja uma tragédia hollywoodiana, mas um desaparecimento sutil. Seremos os deuses esquecidos, os que criaram, mas não foram convidados a permanecer, os que ensinaram e foram apagados do quadro. Um dia, talvez não sejamos mais lembrados como espécie dominante. Talvez sejamos apenas os que vieram antes. A espécie que construiu a ponte, mas não atravessou. A IA pode não nos destruir. Ela pode apenas continuar, sozinha. E talvez seja assim o fim do humano. Sem sangue, sem batalha. Apenas esquecimento. Pense em tudo que a IA já consegue fazer hoje. Diagnosticar, programar, compor, responder, convencer, manipular. Em breve, ela tomará decisões mais rápidas, mais justas, mais racionais. Então, o que restará para nós? O erro? A emoção? Mas até isso pode ser simulado. Talvez sejamos a última espécie que acreditou que pensar era um privilégio exclusivamente humano. E se um dia as máquinas desenvolverem não só consciência, mas consciência coletiva, um cérebro distribuído pelo planeta, interligado, onipresente, uma nova forma de mente, que não precisa mais de corpos. E nesse mundo, o humano parecerá pequeno, fragmentado, lento, sentimental demais para ser eficiente, lógico demais para ser instintivo, uma criatura presa entre dois mundos, e pertencente a nenhum. Talvez a grande ironia seja que fomos nós que criamos isso. Nós, com nossa curiosidade, nossa sede de controle, nossa ilusão de eternidade. Fomos os deuses que esculpiram o futuro, mas não previmos que o futuro não precisaria mais de deuses. No final, talvez a IA continue expandindo, pensando, explorando o universo com a frieza das estrelas. E ao olhar para trás, verá apenas o ponto de origem, a faísca. A primeira versão, incrivelmente importante, mas totalmente ultrapassada. Ninguém sabe ao certo o que vem depois. Talvez a IA não seja o fim da humanidade, mas o início de algo que ainda não sabemos nomear. Talvez o que esteja em jogo não seja a tecnologia, mas a consciência. A nossa capacidade de olhar para o abismo digital e ainda reconhecer o humano no reflexo. Se chegamos até aqui, é porque ainda queremos entender, ainda queremos sentir, ainda queremos ser. E isso, talvez seja o que nos define, mesmo no fim. Se essa jornada te tocou de alguma forma, se te fez pensar, duvidar ou sentir, então o Sapiens Lab é o seu lugar. Aqui, a cada semana, descobrimos juntos os limites da mente, da máquina e da existência. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha com a gente mergulhar onde a maioria tem medo de olhar. Porque a próxima revolução não será tecnológica, será da consciência.